Você conhece alguém que já se deu mal por ter feito um contrato de gaveta? O contrato de gaveta é muito utilizado pelos brasileiros, mas eles possuem riscos e benefícios. E neste vídeo eu vou lhe contar sobre este famoso contrato que muitas vezes geram enormes dores de cabeça aos pactuantes. Eu me chamo Luiz Fernando Volpi, sou advogado na área civil e do direito do consumidor e vou lhe ajudar hoje com dicas sobre o contrato de gaveta. Na semana passada surgiu um caso interessante, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Vou dar nomes para ficar mais fácil o exemplo. João vendeu o seu veículo para Pedro. Baixou um contrato na internet, preencheu os dados e vendeu. Pedro pagou pelo veículo. Até então, sem problema nenhum. Ocorre que João começou a receber multas em seu nome, mas ele vendeu o veículo. Aí que está o grande problema. Pedro não transferiu o veículo para o seu nome. O grande problema é, uma das multas gerará a suspensão automática da habilitação de João. E agora, o que João poderá fazer? E mais um detalhe, Pedro não pagou IPVA, o IPVA foi protestado. E agora, por meio de um contrato simples, será que João conseguirá fazer algo? Será que conseguiríamos reverter essas multas e o IPVA não pago? Vou lhe ensinar mais detalhes à frente. Antes de mais nada, preciso explicar o que é contrato de gaveta. Contrato de gaveta é aquele contrato simples, que não reúne grandes formalidades. A pessoa normalmente baixa ele da internet, preenche os dados, pronto, está perfeito o contrato. Em tese, porque cada contrato reúne particularidades específicas. E se você não contratar um profissional para lhe acompanhar, você poderá ter problemas, como no caso anterior que eu falei entre João e Pedro. Normalmente os contratos de gaveta são feitos para diminuir os custos. Vou dar alguns exemplos de contrato de gaveta. Vou utilizar João e Pedro também, para ficar mais fácil. João quer vender sua casa para Pedro, só que Pedro não consegue financiar o imóvel. O que João faz? Vende o bem, condicionado a que Pedro pague as parcelas do imóvel. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, quando o bem não pode ser registrado. Por exemplo, João vende a casa que ele mora, mas esta casa não possui escritura. Certo? Terceira hipótese. João quer vender a sua casa para Pedro, mas Pedro não quer transferir ela. Ele quer revender. Então eles fazem um contrato de gaveta que quando Pedro conseguir um comprador, João terá que passar a escritura diretamente para este terceiro. Exemplos fáceis, só que teremos problemas. Por exemplo, naquele primeiro, em que Pedro ficou pagando as parcelas em nome de João. Isso ocorre tanto em bens imóveis, ou seja, residências, e também em móveis, veículos. Tome o carnê e continue pagando. Vamos dizer que Pedro não pague. O nome de João será negativado e ele poderá perder o seu bem, tanto o imóvel como o móvel. Segundo detalhe, naquela situação em que o bem não possui escritura, não apresenta maiores dificuldades, mas sempre existem riscos. No terceiro caso, em que Pedro já vai comprar com a intenção de revender, logicamente ele vai comprar por um preço menor para revender no futuro. Tranquilo também, aqui já houve o pagamento, só que o fato de não transferir poderá gerar um grande problema. Porque sempre está condicionado a um terceiro. Vamos dizer que nesse terceiro caso, Pedro já repasse para terceiro, não avise João, já está no nome de um terceiro. E esse terceiro revende de novo. E revende de novo. E não faz a transferência e deixa de pagar os tributos. Quem será protestado, negativado? João.
Tem um grande problema que eu preciso falar, no caso de veículos. E isso acontece muito. João vende para Pedro. Pedro compra, pega o carnê, condicionado a pagar as parcelas. Certo? Normalmente isso acontece muito. Pedro vai passar esse carro para um terceiro. E que passa para um terceiro, some o veículo, não paga as parcelas. E João, o que vai fazer? Vai ser negativado, vai ser executado, vai perder o veículo, vai perder dinheiro, vai perder a saúde. Porque isso vai prejudicar a vida dele por muitos anos. Então, na hora de se fazer um contrato, um compromisso de compra e venda, um contrato de gaveta, procure um profissional para orientar, porque você pode sofrer muitos problemas. Como vocês puderam ver, os riscos do contrato de gaveta são gigantescos. Muitas vezes o barato acaba saindo muito caro. O vendedor, o comprador, ambos poderão sofrer a perda do bem. Porque se o vendedor, vamos pensar de novo, João e Pedro, sofrer uma execução e este bem que Pedro comprou ainda estiver no nome de João, Pedro pode perder o bem sem ficar sabendo. Então eu não quero dizer que só existe problemas para o vendedor. O comprador também poderá ter os seus riscos. Mas esses riscos podem ser diminuídos? Claro. Você pode, na hora de formalizar um contrato, ir até o cartório e formalizar uma escritura. A escritura de compra e venda de um bem imóvel já é algo a mais. É uma proteção, muito embora o bem só se transfira realmente com o registro e não com a escritura, o comprador e o vendedor estarão mais tranquilos. Se houver algum problema, a escritura feita em cartório, ela traz uma maior validade. Assim como você pode fazer e deve fazer o contrato de gaveta com firma reconhecida. Necessariamente precisa reconhecer firma das assinaturas. E uma terceira dica que é importante, comunique a venda do bem no Detran. Você vai vender o seu veículo? Faça a comunicação, porque isso vai evitar multas. Isso vai evitar que você perca sua CNH, que você seja protestado, que você seja negativado. Cuidado, contratos de alienação fiduciária em que o veículo está financiado. O bem não é seu. O veículo pertence ao banco e a partir do momento que você vende para terceiro, você está quebrando o contrato. E ainda mais, se esse terceiro revender, você nunca mais verá esse veículo, terá que pagar a dívida toda e seu nome ficará sujo por pelo menos 5 anos. Eu preciso lembrar que, muito embora essas dicas são fundamentais, o correto é se fazer certo. Como certo? Nos bens imóveis, escritura e registro. Nos bens móveis, já proceder com a venda e a transferência do bem. Sei que em determinados casos isso não é possível. Então, qual a minha orientação? Procure um advogado, o advogado da sua confiança. Ele vai lhe orientar para que você diminua os seus riscos. Muito embora eles ainda existirão, mas tenha certeza de que eles serão diminuídos e muito. Nós do escritório Volpe Sociedade de Advogados, todos os meses recebemos reclamações de clientes em que perderam seus bens, tanto imóveis como os móveis. Eles só vão saber quando recebem uma cartinha do fórum, uma busca e apreensão do seu veículo, tudo porque não tomaram o cuidado na hora de se formalizar. Hoje nós sabemos que é muito fácil fazer um contrato. No Google há inúmeros modelos de contratos. Mas será que este modelo serve para o seu caso específico? A orientação é fundamental, porque eu tenho certeza que muitas vezes o barato sairá caro. E quanto custa a sua saúde mental? Quanto custa a sua noite de paz? Certamente, se você perder o seu veículo, o seu imóvel, for negativado, for executado, eu não tenho dúvidas nenhuma
que isso tirará sua saúde. E sua saúde não tem preço.